Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Muito feliz de ter você aqui comigo. Todas as quartas-feiras nós temos esse encontro às 8 horas da noite. E se você não me conhece, chegou aqui agora, eu sou Mônica Dias e esse é o meu canal. Esse canal ele convida você a ser uma pessoa mais leve e mais feliz. Aqui eu falo sobre espiritualidade, sobre como sintonizar com energias positivas e sobre autoconhecimento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. E hoje nós vamos falar sobre a lei da atração. A lei da atração funciona mesmo? O que você pensa sobre isso? Você acredita na lei da atração? Você já viveu algum fato, algum evento na sua vida em que essa lei se concretizou? Você já teve algum benefício, quanto a isso? Coloca aqui pra mim nos comentários. É sempre uma alegria conversar com você. Depois eu vou ter o maior prazer em responder. Coloca também suas sugestões de temas para os próximos vídeos. Enfim, e como foi esse vídeo, está sendo esse vídeo para você. Se você já gostou desse tema, aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos, com a sua família, assim mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Lei da atração funciona? Será que basta pensar para materializar, para criar uma nova realidade, para atrair tudo aquilo que eu desejo? Nesse vídeo nós vamos falar, nesse nosso encontro nós vamos falar sobre o que é a lei da atração, como ela funciona, o que é a abundância. E eu separei uma técnica toda especial para ajudar você a começar a atrair tudo aquilo que você deseja na sua vida. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu separei uma surpresa. Bora sintonizar no bem? Vamos lá comigo. Então, lei da atração. O que seria essa lei da atração? Lei da atração é uma espécie de técnica, é uma espécie de pensamento que começou mais ou menos no início do século XX, em que acredita que a nossa mente e o universo estão intimamente conectados a partir da força do pensamento. Então esses pensamentos seriam ondas, seriam vibrações que atraem ou repelem vibrações similares. Mas será que basta eu pensar para que aquilo que eu desejo se materialize na minha frente? Será que basta eu pensar na minha casa, no meu apartamento, no emprego novo? É o suficiente para que eu realize tudo aquilo que eu desejo, para que eu atraia tudo de bom para a minha vida? Não necessariamente, basta eu pensar. Eu preciso de uma coisa muito mais além do que só o pensamento. Na verdade, o pensamento é o início de tudo, mas quando a gente fala em mente, quando a gente fala na nossa consciência, no nosso ser, nós estamos falando de uma mentalidade, ou seja, o filtro com que eu observo a minha vida, com que eu interpreto tudo aquilo que acontece na minha vida, a forma do meu sentir com um determinado evento, uma determinada coisa. Então, na realidade, o que manifesta tudo aquilo que eu quero na minha vida vai depender desse filtro, desse meu olhar, dessa minha interpretação, dessa minha emoção. Então, o pensamento é o início de tudo. Então, eu tenho que observar e cuidar não só dos meus pensamentos, mas da minha mentalidade. Então, existem pessoas que têm uma mentalidade mais de crescimento, em que investem nas suas potencialidades e quando lidam com o fracasso, lidam de forma diferente, lidam como se fosse um desafio, até ficam tristes, chateadas, mas rapidamente se recuperam e acreditam que podem sim alcançar aquilo que desejam. As pessoas que têm naturalmente a mentalidade mais fixa, mais limitante, elas são muitas vezes impedidas por algumas crenças, alguns pensamentos negativos que a impedem de dar esse passo, enfim, de conquistar novas potencialidades e muitas vezes lidar com a dor e o fracasso. E o que vai de verdade manifestar tudo aquilo que eu desejo na minha vida seria esse filtro, seria essa mentalidade. Então, um pensamento ele vai gerar uma emoção, que vai gerar uma ação, que vai gerar um comportamento, que vai gerar um hábito. Então, a forma como eu enxergo o mundo,
né, vai fazer com que eu me comporte, com que eu aja de determinada forma e crie uma espécie de padrão mental, padrão emocional. E muitas vezes a gente percebe isso quando nós não conseguimos conquistar algo. Muitas das vezes tem um pensamento limitante, uma crença limitante por trás desse fato não acontecer. Então, a lei da atração, ela acredita que nossa mente, o nosso ser e o universo estão intimamente conectados. E tudo aquilo que a gente pensa, sente e vibra vai atrair ou vai repelir situações, acontecimentos e frequências. Coloca aqui para mim nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu fiz uma live em que eu falo sobre como os pensamentos e os sentimentos, eles interferem na nossa energia, na nossa saúde e principalmente na nossa vida. Então, voltando aqui, só para que a gente pense, comece a pensar sobre isso. Um pensamento vai gerar um sentimento, que vai gerar, né, uma ação, ou seja, um comportamento que vai gerar um hábito. Então, esse filtro, muitas vezes nas nossas vidas, nós precisamos ajustar esse filtro para que algo de verdade aconteça. Então, de nada adianta só eu pensar, eu preciso agir de acordo para que aquilo aconteça. Como diz os budistas, né? Eu preciso criar causas e condições para que aquilo efetivamente se concretize. Então, não basta só um pensamento, mas o pensamento é muito importante porque é a origem de tudo. É o que vai começar esse caminho na nossa mente, no nosso cérebro, que vai começar esse caminho neural, ou seja, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu penso, que esses pensamentos se repetem, essas minhas atitudes se repetem gerando hábitos, vai fazer um caminho na minha mente, um caminho específico que vai determinar um padrão. Então, se eu quero modificar algo na minha vida, se eu quero alguma coisa na minha vida e isso não está funcionando, eu preciso criar um novo caminho. E como que eu crio esse novo caminho, né? Eu crio um novo pensamento, um novo estímulo, volto a dizer. O pensamento é a origem de tudo. Então, o que muita gente não fala ou não dá foco é que o pensamento, ou seja, a lei da atração, melhor dizendo, a lei da atração, ela sim contribui para criar a nossa realidade, ou seja, contribui para manifestar aquilo que eu sinto, que eu penso na minha vida. Principalmente, não só no lado positivo, mas no lado negativo também. A todo instante nós estamos aí produzindo pensamentos, muitas vezes até inconscientes, limitantes, que criam dificuldades na nossa vida, que não permitem que eu crie esse novo caminho na minha mente, que não permite que eu veja novas oportunidades. Se eu só vejo o mundo do mesmo jeito, da mesma forma, se eu só faço tudo aquilo do mesmo jeito, né? Se eu não amplio a minha mente, né? Não revejo as minhas crenças, não cuido dos meus pensamentos, não cuido dos meus sentimentos, muito provavelmente eu não vou ter um resultado diferente. Então, se eu quero um resultado diferente, eu preciso começar lá pelos meus pensamentos, observar os meus sentimentos, me mover, né? Ver as minhas atitudes e os meus hábitos, mudar os meus hábitos, agir em meu benefício, criando causas e condições. Mas o que seriam essas crenças assim limitantes, né? Naturalmente todos desenvolvemos de alguma forma crenças limitantes. E isso está tão evidente na nossa vida, né, que existem alguns ditados populares que a gente muitas vezes fala, reproduz e nem se dá conta de que esses pensamentos, que esses ditados, né, têm um pano de fundo num pensamento limitante, ou seja, de uma mentalidade mais fixa, mais limitante, diferente de uma mentalidade de crescimento, né? Então, o que seriam, né? Eu separei alguns três ditados populares que muito provavelmente você já deve ter escutado por aí. E eu vou falar aqui com vocês, eu vou explicar por que isso acaba funcionando, se reproduzindo na nossa vida. Então, um deles é filho de peixe, peixinho é. Você já deve ter escutado isso, né? Filho de peixe, peixinho é. Muitas vezes, o que esse ditado está querendo dizer? Que
que eu estou reproduzindo sempre aquilo que os meus pais fazem ou acreditam, né? Lógico, a gente vive numa sociedade, tem uma forma como a gente foi criada, né? E a gente de alguma forma produz alguns comportamentos de acordo com a nossa criação, mas não necessariamente as escolhas dos meus pais têm que ser as mesmas que as minhas. Eu não preciso reproduzir a história dos meus pais apenas porque eu sou filha deles, né? Enfim, assim como é para uma coisa positiva, é também para uma coisa negativa. Não é só porque meu pai ou minha mãe sempre tirou a primeira nota, sempre passou em todas as provas, sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? Muitas vezes a gente reproduz isso. A gente também é uma pessoa que tira boas notas, sempre está à frente de tudo, muito inteligente. A gente traz isso. Mas se a gente for uma pessoa que não tem tanta facilidade, como é que essas pessoas, né, se sentem, né? Então, não necessariamente eu tenho que fazer as mesmas escolhas e trazer os mesmos padrões de comportamento que os meus pais, né? E muitas vezes não é porque a minha mãe sempre teve azar nos relacionamentos ou o meu pai sempre bebeu que eu vou beber também, ou que a minha vida amorosa está fadada ao fracasso pelas escolhas dos meus pais, pelo padrão de vida deles e a mentalidade deles. Então, essa frase, esse ditado popular, filho de peixe, peixinho é uma crença limitante que nos limita, porque se nós temos as potencialidades do nosso pai e da nossa mãe, nós podemos sim ainda desenvolver muito mais e coisas novas, né? E se nós não somos iguais, né? Se nós não reproduzimos esses comportamentos, essas escolhas, não significa que seremos um fracasso. Então você já deve ter escutado, já ouviu alguém falar filho de peixe, peixinho para você ver como que esses ditados populares trazem um pouco do que se manifesta na nossa realidade. O outro ditado popular é: o que vem fácil, vai fácil. Então o que isso está querendo dizer, né? Se você é uma pessoa que acredita, né, já falou isso, já escutou isso, falaram isso para você, isso pode ter ficado aí na sua mente, significa que tudo tem que ser feito com muito sacrifício, com muito esforço, com muita batalha, porque se isso não for feito assim, as coisas a gente perde logo, vai fácil, né? Vem fácil, vai fácil, não tem valor, né? E por que eu tenho que fazer sempre muito esforço para conquistar algo? Por que eu tenho que fazer sacrifício? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que criar N impedimentos na minha vida e dificuldades na minha vida para eu dê valor? Não necessariamente. Então eu posso conquistar as coisas de forma fluida, de forma natural, de forma às vezes muito mais fácil. Você já deve ter vivido alguma situação dessa na sua vida, em que você teve aquele dia que você acordou de bom humor, e você saiu de casa, e aí você falou assim, não, sentiu lá no seu coração, pensou, não, hoje vai dar tudo certo, estou confiante. Quantas vezes você já saiu e isso de verdade aconteceu? Parece que tudo foi mais fácil, você não pegou o sinal do trânsito, não pegou o engarrafamento, as pessoas, né, te trataram melhor na rua, né? Mas que houvesse alguma coisa ou outra que não estava aí no script que você planejou, você levou isso numa boa. E aquilo no final foi tudo mais fácil para você resolver, né? E quantas vezes aconteceu ao contrário, você acordou de mau humor, né? E tinha que fazer coisas super simples e tudo deu errado, e cada vez mais que o dia foi passando, não foi piorando. Então, não, a crença no esforço, no sacrifício, ela cria impedimentos na nossa vida. Isso que quer dizer esse ditado popular. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Não necessariamente. Pensa aí sobre isso que eu estou te falando, né? Se você conhece mais algum outro ditado popular que você consegue identificar que na sua vida, seu pai, sua mãe, ou você até mesmo falou, seus amigos, coloca aqui para mim no comentário. O outro a gente escuta muito isso, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então significa que se você acordar cedo, se você se empenhar, Deus vai te ajudar. Mas existem pessoas que não conseguem acordar cedo, ou que tem uma outra rotina de trabalho, né? Um outro horário de trabalho, que funcionam diferente. E porque elas não conseguem acordar cedo, porque elas não trabalham no escritório normal, elas trabalham em casa, porque elas têm um trabalho diferente,
né? Fizeram uma escolha de profissão diferente, não significa que Deus não vai ajudar, não significa que as coisas não vão fluir, né? Não significa que você não vai ter sucesso e crescer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então Deus ajuda a todos, né? Ou seja, o universo conspira sempre a nosso favor. E Ele é tão fiel nisso que depende principalmente da nossa escolha, do nosso pensamento, da nossa mentalidade. Então, quando a gente fala de lei da atração, tudo aquilo que a gente acredita, a gente pensa, a forma como eu vejo o mundo vai se manifestar na minha vida. É uma lei, né? Que tem ressonância com aquilo que você está vibrando, com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está pensando e muito mais daquilo que você está fazendo, quais são os seus hábitos, né? Você é daquelas pessoas que já desiste logo na primeira dificuldade, ou você é aquela pessoa que vai, procura novos mecanismos, novas formas de conquistar aquilo que você deseja. Você é uma pessoa aberta a novos conhecimentos, a novas formas, a novos caminhos. Enfim, tudo isso vai influenciar aí no que você vai manifestar na sua vida. Então, não basta não é só um pensamento, é um conjunto de coisas. Pensamentos, sentimentos, atitudes. O pensamento é importante sim, porque nos leva à ação, nos leva a uma direção. Então, se eu quero criar uma nova realidade na minha vida e eu não estou criando, o que eu preciso fazer? Trazer um estímulo novo, um pensamento novo, abrir a minha mente, a minha percepção para coisas novas, para várias formas inovadoras de fazer algo, né? Novos caminhos e novas possibilidades. Então, a partir de agora, eu convido você a pensar sobre isso, né? Se algo não está sendo manifestado na sua vida, o que você anda pensando em primeiro lugar? O que você anda fazendo? O que você anda sentindo? Eu fiz uma live aqui, né? Eu vou deixar na tela final aqui desse vídeo e vou deixar no card sobre como pensamentos e sentimentos influenciam na nossa realidade, influenciam na nossa vida, influenciam na nossa energia. E eu convido você a assistir. Então, mas o que seria abundância, né? Pensando mais assim, que nós estamos falando sobre lei da atração, e o que seria uma abundância de forma geral, né? Abundância é tudo aquilo que tem um grande fluxo, né? Que é muito, né? Eu penso sempre em abundância, aquele rio que corre sem represas, né? Aquele rio livre, né? A abundância é tudo aquilo que de mais puro e mais sagrado que existe no seu coração, no seu ser. A abundância não se trata só de dinheiro ou de ter a casa, o carro, o apartamento, o novo emprego. Se trata de você manifestar aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz bem, né? É a riqueza da alma, como costumamos falar, né? A abundância, a riqueza da alma, esse rio fluido que jorra aquele ser que é você, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, é que jorra, é que flui, é que se abre para a vida. Lembra que eu falei? A gente precisa, o pensamento ele nos direciona à ação. Eu preciso criar causas e condições para que eu conquiste algo. Eu preciso simplesmente me abrir, né? Deixar fluir aquilo que eu acredito, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, me abrir para o universo, me abrir para novas possibilidades, né? E novas escolhas. Isso é abundância. Então, a abundância é esse sentimento de alegria, de realização do seu coração. E ela não está necessariamente vinculada a nada externo, nada material, né? Ela está vinculada a essa riqueza da alma. E se nós temos essa riqueza da alma, mesmo que a gente conquiste tudo aquilo que a gente queira e no mês seguinte, no ano seguinte, aconteça uma fatalidade, a gente perca tudo, né? Essa riqueza da alma, esse olhar para o mundo, né? Essa mentalidade de abundância, ela vai nos impulsionar para
procurar recursos internos, para procurar novas soluções e assim conquistar de novo aquilo que a gente precisa para se sentir alegre, se sentir feliz. Então a abundância não necessariamente tem a ver com o material. Se nós desenvolvemos essa riqueza da nossa alma, nós estamos aí livres, para conquistar não só tudo aquilo que a gente deseja, mas para que a gente se restabeleça, né? Então, o importante é que a gente cultive essa riqueza da alma e assim isso vai se reproduzir em todas as áreas da nossa vida, né? Isso vai se reproduzir no nosso dia a dia. Não significa que nós não vamos fazer escolhas erradas ou que não vamos ter pensamentos negativos ou que não precisamos ajustar esse filtro, essa lente. Sim, a gente vai ter que sempre ajustar, né? A vida é movimento e nós estamos sempre em busca desse equilíbrio. Nem sempre, todas as áreas da nossa vida estão lá perfeitas, está tudo maravilhoso. Sempre existe algum desequilíbrio ou algum ponto de ajuste e é preciso aceitar isso, né? Aceitar essa impermanência da vida, né? E seguindo com aberto, né? Nessa sintonia, nessa vibração, nessa frequência da abundância. É preciso despertar isso em nós. E você já viveu assim alguma espécie de milagre, digamos assim, quando você se sentiu assim, a riqueza da sua alma, quando você expressou tudo aquilo que você tem no seu coração? Você já viveu esse momento que é uma espécie de milagre que acontece, de uma chave mágica que parece que tudo a partir daquele momento deu certo na sua vida? Coloca aqui pra mim nos comentários. Eu vou ter muita alegria em escutar, em conversar com você sobre isso. Então a abundância é isso, a manifestação da nossa riqueza, da riqueza da nossa alma. E ela é ali, somos essa alma, essa consciência que transcende, né, o pensamento, que transcende tudo aquilo que nos limita, que nos pesa. Nós somos essa riqueza. E quando nós nos conectamos com essa riqueza de que somos perfeitos do jeito que somos, com todas as nossas qualidades, defeitos, escolhas erradas e fracassos, nós somos esse ser divino, esse ser essencial. Então, agora eu vou falar com vocês de uma técnica que eu separei para que você consiga fazer em casa, para que você consiga começar a atrair tudo aquilo que você deseja, né? Isso vai te ajudar de verdade a dar esse passo. Se você está aí procrastinando, se você está aí, não consegue caminhar em alguma área da sua vida, em algumas áreas da sua vida, essa dica, né, essa técnica pode te ajudar muito. Então, se a gente fala que tudo começa com um pensamento e termina lá no hábito, que isso vai construir uma mentalidade de acordo com o que eu observo, como eu interpreto a minha vida, como vai ser a minha lente, né? Isso é construído a partir das minhas vivências, não só das minhas vivências com a minha família, das minhas experiências, mas também com a sociedade. Então, qual a primeira coisa que você tem que começar a fazer? É observar. Observar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz. E aí você consegue descobrir, né, aonde está essa crença limitante, aonde está o que está te impedindo. Na verdade, a gente não tem esse hábito de se observar. Muitas vezes essas crenças limitantes, esses pensamentos negativos, eles estão em nós, vibrando em nós, repetindo em nossa mente, fazendo sempre o mesmo caminho neural, sempre aquele, né, passando sempre pelo mesmo lugar na nossa mente, no nosso cérebro, que nós não nos damos conta. Então, se a gente não observa, se a gente não identifica, como é que nós podemos transformar? Como é que nós podemos, principalmente, ressignificar? Muitas vezes essas crenças limitantes, né, elas são originadas, acontecem, né, quando diante de algum evento traumático, alguma situação que a gente viveu, que nos trouxe alguma dor, algum sofrimento, enfim. E a gente precisa olhar para isso de forma diferente, a gente precisa ressignificar para que
essa crença, para que esse pensamento, para que esse comportamento, ele se modifique. E assim a gente consiga de verdade fazer as transformações que a gente quer na nossa vida. A gente consiga de verdade ir em busca daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente deseja. Então, observar é a primeira coisa. Mas eu vou dar alguns passos aqui que para você fazer. Você pode pegar um caderno, uma folha de papel e você vai escolher uma área da sua vida em que você precisa mais urgentemente equilibrar. Como, por exemplo, a área financeira, né? Todo mundo fala. A gente fala de lei da atração, a gente fala de prosperidade, a gente logo pensa em prosperidade, em dinheiro, em pagar nossas contas, em conseguir, né? em conseguir de verdade ter uma vida mais equilibrada na área financeira e ir em busca daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente sonha. E vamos supor que seja na área financeira. Você vai escolher uma área de cada vez, lógico, né? Aí você escolheu a área financeira. Aí você vai pegar nesse papel, nesse caderno, vai escrever tudo que vem na sua cabeça. A primeira coisa que vem na sua cabeça, você vai escrever. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre a sua situação financeira, sobre o dinheiro? E colocar ali, listar tudo ali. Como, por exemplo, a gente ouve muito falar que o dinheiro é sujo, ou que o dinheiro não traz felicidade, que é melhor ser um pobre com saúde do que um rico doente. Então, isso são crenças e muitas vezes até afirmações limitantes que nos trazem esse bloqueio do fluxo da abundância financeira na nossa vida. Então você vai colocar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente nesse papel e vai escolher de 1 a 3, né? A 3 coisas que você quer cuidar agora, que você quer transformar agora, que você quer modificar agora. E aí, como por exemplo, digamos que você tenha escolhido dinheiro não traz felicidade. O que você vai fazer? Eu escolhi essa aqui agora que eu vou cuidar disso. Eu vou criar, agora a partir daí você vai criar uma afirmação positiva, uma resposta positiva àquela crença, aquele pensamento, aquele sentimento de escassez, de limitação. Então, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Você pode, por exemplo, colocar assim: ter dinheiro é uma bênção, né? O dinheiro me proporciona, né, ter mais conforto na minha vida, me possibilita proporcionar mais conforto na minha vida e para minha família, né? Conforto para mim e para minha família. Então você pode colocar lá, né? Você vai colocar assim: dinheiro não traz felicidade. Aí do lado, a afirmação tem que ser sempre no momento presente e positiva. Ter dinheiro é uma bênção. O dinheiro me possibilita proporcionar a mim e a minha família mais bem-estar, mais tranquilidade, mais alegria, trazer essa energia, né? Transformar essa afirmação, pensamento, sentimento e emoção em algo bom. Daí você vai colocar lá no seu caderno e vai ou todo dia ler, todo dia falar, ou sempre que lembrar disso, sempre que esse pensamento vier à sua mente, você vai falar o positivo. E aí você pode fazer isso durante uma semana ou durante mais tempo e fazendo para várias áreas da sua vida. Você pode fazer um caderno, um diário da abundância. O que efetivamente você está fazendo? Você está identificando as suas crenças limitantes, os seus pensamentos negativos, identificando essa mentalidade limitante para que você traga, né, o remédio, traga o iniciozinho de tudo é o pensamento, né? Você faça um novo caminho neural, você traga uma nova realidade, uma nova possibilidade. E isso vão trazer novas emoções, novas escolhas, novas ações e novos hábitos. E a partir daí tudo vai se transformando. A partir desse seu movimento. O pensamento é o início de tudo, mas é necessário um movimento, é necessário uma ação. É necessário ir em busca daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. Então, a partir de agora, você vai falar para você: eu vou em busca daquilo que eu quero, eu vou em busca daquilo que eu desejo, eu vou me olhar, né? Vou me olhar, me observar, identificar tudo aquilo que eu preciso não apagar, não deletar,
não apontar com culpa, com julgamento, que isso é errado, isso é ruim, mas olhar para isso para ressignificar, para transformar em algo bom. Isso a gente pode fazer todo dia, né? Não só com relação a alguma área da nossa vida ou algum objetivo que a gente tem, mas no nosso dia a dia. Se nós começarmos a observar tudo aquilo que a gente pensa, a forma como a gente sente, a forma como a gente se comporta, nós podemos sim ressignificar, transformar e principalmente ter uma vida mais leve. A meditação nos ajuda muito nesse processo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para, se você nunca meditou, são meditações para iniciantes, super simples, curtinhas, que eu convido você a experimentar. Depois você me conta aqui nos comentários como é que você se sentiu, como é que foi a sua experiência. E vamos lá para a surpresa que eu prometi, você que ficou comigo aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, já vai curtindo, já vai compartilhando. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. E eu prometi, né, essa nossa surpresa para ajudar você a manifestar, a atrair tudo aquilo que você deseja, começar a dar esse passo. Eu fiz uma prece, uma espécie de prece meditativa para te ajudar aí nesse processo. Ela vai ficar aqui no link na descrição do vídeo e você escute, você se conecte com a energia do universo, pratique quantas vezes você achar necessário. É minha contribuição para que você fique bem. Então não esqueça, vou deixar aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, e comece já a fazer essa prece para manifestar abundância na sua vida. Bora sintonizar no bem? Eu fico muito feliz com a sua presença aqui comigo até o final. E eu te vejo no próximo vídeo e até já!